YouTube. Espero que você esteja gostando de todos esses vídeos. Se você caiu aqui de paraquedas... Adoro quando as blogueiras falam assim. Se você caiu aqui de paraquedas, meu nome é Joyce. Eu sou o Rafa. Nós somos psicólogos, melhores amigos e casados. Tudo isso. E hoje, inclusive, nós vamos falar um pouquinho sobre tudo isso. Como é que é ser tudo isso juntos? Porque a gente até conversou esses dias, né, com uma pessoa de que, assim, você trabalhar fora, né, e aí o teu cônjuge trabalhar fora também, vocês só encontrarem à noite pra jantar, assistir alguma coisa e dormir, é uma coisa. Agora, você trabalhar junto, você ter que ter todas as decisões para além de casal, como sócios juntos, é um pouquinho mais desafiador. É mais profundo. E é interessante que a gente sempre fala, né, para as pessoas que as pessoas nos conhecem assim em algum lugar. A pessoa, vocês são casados, né? Somos casados. Aí a pessoa, ok. E o que vocês fazem da vida? Eu falo, ela é psicóloga. Aí a pessoa, nossa, ela é psicóloga, que legal, tal. Aí fica nisso. E você? Aí eu falo, eu também sou psicóloga. A pessoa, peraí, calma aí. Para. Meu Deus, vocês dois são psicólogos, são casados. Vocês ficam analisando um ao outro? Aí eu falo, não, a gente não fica se analisando o tempo todo, assim, tipo... As pessoas têm muito esse estereótipo, né, de, se vocês são psicólogos, vocês devem ficar analisando o outro o dia todo. Sim. E é isso que a gente vai falar aqui, né? Como ser um casal de psicólogos, como que é isso, né? Como é que funciona isso? Como funciona? Muita gente fala isso pra gente, né? E aí a gente vai dividir um pouquinho aqui com vocês. Nossa, então se vocês são psicólogos, vocês nunca discutem sobre nada? Não. Vamos começar sobre os mitos? Os mitos. Primeiro, que a gente não discute sobre nada. Errado? Errado? A gente tem divergências. Claro, como todo casal. Como todo casal. Né? E aí uma coisa que eu sempre falo é, se fosse assim, médico não ficava doente, dentista tinha o dente perfeito, nutricionista nunca comeria porcaria. Verdade. Né? Um arquiteto estaria sempre morando na melhor casa do mundo, com tudo sempre organizado. E, na real, não é sempre assim. Né? Por quê? Porque somos pessoas... Né? Só saber, a gente sempre fala aqui, só saber não é suficiente, né? Colocar em prática também é extremamente importante. Então, não. A gente discute, né? A gente diverge de opiniões e isso é completamente natural e inclusive benéfico, porque você imagina só, você conviver com uma pessoa que sempre pensa da mesma forma que você. Inclusive, isso é uma coisa que a gente faz muito na terapia, né? Verdade. Você vem pra terapia, não é pra pessoa falar que você concorda com tudo que você tá falando e é isso. Pelo contrário, o profissional que tá ali, ele vai te trazer reflexões, questionamentos para você ampliar o seu olhar, para de repente você reestruturar uma forma de pensar, né? Para você expandir muito mais. E isso é feito através de uma contradição. Então, nem todas as contradições são negativas. Exato. E aí, esse é um mito que as pessoas têm muito. Outro mito que eu acho que as pessoas têm é que a gente é muito zen. Eu acho que as pessoas adotaram aquela figura de psicólogo... aquela visão de Freud, né? Que as pessoas têm da imagem do velhinho com uma barba, assim, tipo, às vezes fumando cachimbo, alguma coisa assim. As pessoas falam, nossa, psicólogo é todo zen, meio que... meio... sei lá. Não, a gente é psicólogo, mas a gente se diverte junto, a gente canta karaokê, a gente zoa todo mundo por aí. Os atendimentos, né? Principalmente os meus, eles... costumam ter uma pegada muito mais de humor, assim, eu tento puxar muito pra essa parte, porque é o jeito que eu me comporto. Então, assim, se você for meu paciente um dia, com certeza eu vou zoar você de alguma forma. Mas, tudo ali dentro da elegância do consultório. Dentro da ética, com certeza. Mas, dentro do relacionamento, as pessoas, elas ficam muito nessa. Vocês ficam num mantra o tempo todo...
Como é que é isso? E assim, o que acontece na verdade, né? A gente tem divergências, claro, mas a gente sempre tenta lidar com essas divergências da melhor forma possível, né? Então a gente tem muitas estratégias, muitas ferramentas para colocar em prática. Na grande maioria das vezes, né, a gente coloca, mas sempre tem, né, uma vez ou outra que às vezes, né, todo o caos que está acontecendo, né, é mais desafiador e aí de repente a gente tropeça em alguma coisa, né? Mas isso não significa que a gente não coloca as estratégias também que a gente ensina, que a gente sabe. Exato. Não, tem um monte de aluno, né? E a gente sempre deixa claro para os nossos alunos que, cara, naturalmente, apesar de você saber todas as estratégias de relacionamento, vai chegar uma hora que você vai estar saturado e você vai dar uma resposta atravessada por impulso. E particularmente eu quando eu fico com fome, eu perco um pouco da paciência. Então, assim... Mas muito menos que eu. Muito menos que a Joyce. Mas, tipo assim, eu fico mais tendível a dar uma resposta atravessada. Uhum. Só que eu consigo segurar a onda. Eu utilizo as estratégias que a gente ensina, eu utilizo para poder regular minhas emoções, né? Passo importante da resolução de conflitos, para a gente poder lidar melhor com aquilo. Então, assim, ser casado, né? Falar namorar, mas ser casado com uma psicóloga demanda que a gente também coloque em prática aquilo que a gente ensina para os nossos pacientes. Sim, e eu acho que o ponto que mais beneficia a gente é que, assim, por trabalhar com isso, né, a gente ouve muitas histórias, né, a gente faz muitas intervenções, então muitas coisas a gente aprende sem necessariamente precisar errar para aprender aquilo. E eu acho que isso é fantástico. Eu acho que nem tudo você aprende pela dor, pelo sofrimento. Inclusive, tem muita coisa que realmente, nos momentos ali mais sofridos, né, que você realmente vai aprender, mas isso não significa que você precisa sofrer para aprender qualquer coisa. Não é assim que acontece. Exato. Então, o saber, a experiência, né, adquirida, faz com que a gente erre menos, né? Com que a gente aprenda e não precisa... Como que fala? Faz com que a gente não aprenda somente pela dor. Isso é algo que todo mundo deveria fazer, né? Porque só aprender com a dor você fica condicionado a precisar acontecer alguma coisa ruim na sua vida para você mudar. E, gente, não precisa. E é interessante porque eu penso, né, que uma das coisas que mais diferencia a nossa visão de nós somos casados, nós somos psicólogos, só que eu não sou terapeuta da Joyce, nem a Joyce é minha terapeuta. Nós somos marido e mulher. Assim, nós temos estruturas e ferramentas terapêuticas para lidar com as coisas, mas eu não sou terapeuta da Joyce, eu não paro e fico fazendo sessão, né, com a Joyce. É diferente. E esse crivo, né, e essa diferenciação, ela é muito feita por nós dois. De, isso daqui é uma coisa que eu preciso falar na minha terapia e não necessariamente é algo com você. Exatamente. E aí eu, junto com a minha terapeuta, eu vou lidar com isso. Inclusive, o Rafael já fez terapia, né, há um tempo. Eu faço terapia há um tempo. Então, a gente sabe que tem coisas que realmente dizem sobre mim, né? E eu vou dividir com o Rafael, como eu sempre divido. Mas trabalhar aquilo profundamente vai ser com a minha psicóloga, né? Então, assim, a gente não joga pro outro, né? Certas responsabilidades. Então, tem muita coisa que eu falo com o Rafael. Vida, você precisa pensar melhor sobre isso, né? Você não acha que, né? E o Rafael fala isso pra mim também. Vida, controla mais e tal. Pensa o porquê que você tá sentindo isso. Porque a gente colabora no relacionamento um com o outro. Então, assim, de maneira não tão profunda, a gente dá pitaco, né? Eu falo assim, eu vou dar pitaco, mas eu não faço isso com meus pacientes, a gente dá pitaco. Exato. Eu acho que o relacionamento é diferente. E as pessoas, eu acho que a grande dúvida das pessoas sobre sermos um casal de psicólogos
é se a gente faz terapia um com o outro. Eu falo, não, a gente não faz terapia um com o outro. Mesmo porque a gente já trabalha demais, gente. Chega, ela nem me paga pra isso. Então assim, não rola. Às vezes a gente até brinca, né? Que quando acontece alguma coisa e eu trago alguma solução pra Joyce, eu falo, tá me devendo dinheiro da sessão. E a gente até diverte com essa brincadeira entre a gente. Mas claro que é uma brincadeira. É uma brincadeira, né? Mas porque a gente realmente entende essa diferença entre sermos casados e sermos psicólogos um do outro. Exatamente. Então, não é tudo mil maravilhas, né? A gente não é zen budista, Isso não é zen. Mas a gente coloca, assim, muita coisa em prática e a gente aprende e tenta ao máximo executar aquilo, né, que a gente aprende. E isso faz com que o nosso convívio seja muito melhor. Porque os desafios da vida, eles vão acontecer sempre. Sempre. Só que é muito diferente quando você passa por um desafio e você sabe como lidar com ele. Então, eu acho que esse é o benefício. E eu acho que isso, da mesma forma que é com a gente, é com qualquer outra pessoa, né? Todo mundo passa por esses desafios e todo mundo precisa aprender a lidar com isso. Todo mundo precisa colaborar um com o outro. Todo mundo precisa entender que existe um limite, que tem certas dificuldades que dizem respeito a cada pessoa. Então, acho que é por aí. É por aí. E aí, se você quiser aprender mais sobre relacionamentos, né, não precisar sofrer no seu relacionamento, para poder aprender a como lidar com os problemas, vem fazer parte da Gangue do Coração Laranja. Vai ter o link fixado aqui embaixo do nosso site, né, da lojinha da Hoje. Então, assim, você pode ir lá se aprofundar um pouquinho mais e melhorar todo dia o seu relacionamento para poder ter um relacionamento de paz que você sempre sonhou em ter. Exatamente. Se você tiver mais alguma pergunta, mais alguma coisa, sempre quis perguntar isso daqui, coloca aqui no comentário, tá bom? Curte esse vídeo e até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.